Olá, amigos do conhecimento, amigos da ufologia aí do planeta Terra e do espaço exterior. É com grande satisfação que iniciamos mais um encontro ufológico. Hoje um encontro especial aí com o detentor de muitos conhecimentos relacionado à ufologia. Ele é morador aí da Chapada Diamantina. Na verdade, ele mora no Vale do Capão, que fica a 490 quilômetros de Salvador. É o nosso querido Paulo Guzmão, que tem uma vivência interessante na ufologia. Teve aí, né, e tem a oportunidade de entrevistar aquelas pessoas que vivenciam coisas inexplicáveis. E nesse hangout trará um pouco, né, de suas pesquisas, dos seus conhecimentos, para que possamos, em momento oportuno, perguntar ao Paulo sobre ufologia na Bahia. Paulo Guzmão, boa tarde a você, é uma satisfação muito grande estar aqui Boa no tarde, canal do Batista. Boa Batista. tarde, Flávio. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Satisfação estar aqui com vocês. Tudo de bom. Por enquanto, Paulo, tem aqui o Flávio Vale, né, que é integrante aqui da nossa bancada. Daqui a pouquinho o Adriano de Paulo também estará e outros, né? Como é domingo, as pessoas estão passeando, mas logo mais teremos aqui outros participantes lhe perguntando. Então, Paulo, eu peço a você que a partir de agora se apresente para quem não conhece o Paulo Guzmão e conte-nos, né, o que você tem a nos contar. Fique à vontade, boa tarde, bem-vindo. Então, mais uma vez, boa tarde. Eu sou Paulo Guzmão, morador da Chapada Diamantina, do Vale do Capão desde 92. Eu morar na Chapada Diamantina em 92. Saí em 96 e retornei em 2006. Passei 10 anos fora. E moro em um lugar muito isolado, remoto, ao lado do Parque Nacional da Chapada, né, da Chapada Diamantina. E comecei a pesquisar desde cedo. Eu tive a primeira experiência, né, ufológica, já quando eu ainda era criança. Certo dia, eu acordei com a sensação de que tinha um objeto em cima da minha casa, e eu saí, fui para o lado de fora, olhei e vi esse objeto. Era um disco, né, um objeto discoide, com uma rodazinha embaixo girando, né, ficava girando. E aí eu vi esse objeto, e de lá para cá eu me interessei pelos fenômenos ufológicos, pela ufologia em si, de um modo geral. Aí comecei a pesquisar. Quando tinha acesso, comprava alguma revista, e eu tinha uma informação um pouco meio que deturpada, né, do que eram os extraterrestres, uma informação, digamos assim, que manipulada, como muita gente tem até hoje. A informação que nós tínhamos naquela época era que os extraterrestres eram seres evoluídos, que vieram sobre a Terra, que vieram de mundos distantes, mas evoluídos, para cumprir uma missão e tudo, e convivendo com esses seres de experiência em experiência, né? Até porque a Chapada Diamantina é riquíssima na casuística ufológica, eu pude realmente comprovar que não é bem assim. Que não é bem assim, que existem seres com várias intenções, seres que têm uma tecnologia fantástica, né? E que os interesses são diversos, até porque, se nós olharmos bem, a espécie humana, ela surgiu recentemente, é uma espécie que tem pouco tempo aqui na Terra, né? Nós o corpo que nós usamos hoje foi desenvolvido por uma outra raça que aportou aqui, tanto que 90% do DNA humano, do DNA desse corpo que nós usamos é do macaco, 97% é do macaco, e os outros 3% realmente, parte deles os cientistas ainda não conseguiram explicar de onde veio. Então realmente houve um desenvolvimento da espécie humana, e esses seres, eles têm interesses diversos. Os que desenvolveram a espécie humana, né, estão relacionados já com outro conceito de evolução, fazem parte já de um novo processo evolutivo, mas existem também espécies que aportaram por aqui que têm seus interesses diversos, né? Espécies, por exemplo, como uma
das espécies que eu conheci, que eu fiz contato, que eles vieram de um mundo que entrou em colapso, e eles estão vivendo na Chapada Diamantina, tem uma base lá, uma das espécies que tem base lá. Eles são de um mundo que entrou em colapso e viram justamente na Terra a possibilidade de continuar existindo, apesar deles serem incompatíveis, tanto com o nosso mundo e com os corpos, né, com os humanos. Então, eles tentam desenvolver um corpo onde eles possam estar realmente evoluindo e crescendo. E daí é o motivo de tantas experiências, de tantas abduções. Não só por parte dessas espécies, né, que são uma espécie de cinza claros, altos, e tanto quanto outras espécies que estão aqui na Terra, infiltradas e desenvolvendo suas experiências, né, cada qual com seus interesses. Felizmente, nem toda espécie que é bélica, como aqui, né, como os humanos aqui na Terra, tem a tecnologia para navegar pelos túneis, pelos buracos de minhoca, ou trilhas energéticas. Se determinadas espécies tivessem essa tecnologia de chegar tão rápido, em questão de minutos, a uma outra estrela, talvez nós já teríamos problemas mais sérios ainda. E por conta disso, existem também outras espécies que estão ligadas ao verdadeiro governo, o verdadeiro governo oculto da Terra, que é o governo de um Cristo planetário, de um Cristo solar. Esse verdadeiro governo, ele também tem conexão com espécies de altíssima tecnologia, de outras dimensões, que podem manipular outros tipos de energia e estão também fazendo o cinturão de defesa da Terra. Até porque nós estamos vivendo aqui um momento crucial, um momento de transição planetária, um momento intenso de movimentação de naves em todos os sentidos. Isso pode ser também uma preparação para que eles possam estar aparecendo, né, possam estar se manifestando. Estamos vivendo um momento intenso, né, onde seres de várias partes da galáxia estão voltados para a Terra por conta da possibilidade de uma guerra, de uma catástrofe nuclear. Até porque eu não acredito nesse tipo de milagre, ou que os seres ligados aos conselhos dos mundos, né? Ou como queiram chamar de Confederação Galáctica e tudo mais, a Federação Galáctica, seja lá o que for, que eles vão interferir de uma maneira mais direta. Eles não podem fazer isso porque existe uma ética. A espécie humana está passando por um processo evolutivo e nós temos que realmente estar conectados com a nossa consciência divina, né, para poder também ter consciência de qual é o nosso papel. Cada um de nós, evidentemente, está fazendo, né, como eu, você, Batista, Flávio, e tantos outros pesquisadores, tantos outros ufólogos aí, que estão aí trabalhando para mostrar a verdade, para mostrar o que realmente está acontecendo. E a minha verdadeira preocupação, a minha verdadeira missão dentro da ufologia é alertar as pessoas para justamente essa possibilidade, que não existe só na Terra seres que querem o nosso bem, seres que querem a nossa evolução. Existem seres com todos os tipos de interesse. Existem seres que estão aqui para fazer pesquisa, simplesmente para conhecer outras espécies. Existem seres que estão exercendo domínio, seres físicos de diferentes dimensões, inúmeras dimensões físicas, seres que muitas vezes estão do nosso lado e nós não conseguimos ver porque eles são físicos também, mas são de uma dimensão mais sutil. Existem diferentes densidades de mundos físicos. Então, muitas vezes esses seres são confundidos com espíritos, né, também, por serem tão sutis, os corpos físicos serem tão sutis que são confundidos com espíritos. E com isso existe, sim, uma gama de interesses incalculável, né? Eles têm, os interesses deles são inúmeros. Nós não podemos cair nessa história aí, né? Como o Chapeuzinho Vermelho, como uma criança que recebe o doce pela primeira vez, de estar acreditando que todos os extraterrestres que estão aqui na Terra querem realmente o nosso bem. Então, realmente não é assim. Existem, sim, seres que já são mais evoluídos, né? Como todas as espécies. Todas as espécies existem seres, até dentre esses que estão
fazendo abdução, essa espécie que eu conheci, um contato que eu tive com um deles, ele foi bem contundente, ele foi bem lógico quando ele se apresentou e disse para mim e para um grupo de pessoas. Ele falou assim, eu estou aqui, eu vim aqui, antes de mais nada eu quero pedir desculpas pelo que a minha espécie está fazendo com vocês humanos. Mas eu quero deixar bem claro que nós somos a minoria. A maioria das nossas espécies ela não está nem aí para vocês. Algo assim desse tipo, ele falou. Não foi bem com essas palavras, mas foi algo assim desse tipo. Abduções e para fazer estudos, chips, implantes, tudo isso. Estão fazendo de uma maneira arbitrária, porque está proibido o contato entre humanos e extraterrestres, já está proibido já há algum tempo. Então, os extraterrestres que estão fazendo contato com humanos estão fazendo de uma forma arbitrária. Eu quero até citar aqui um fato, né, que aconteceu recentemente em Salvador, que eu até postei um vídeo. Para ser sincero, eu nem olhei os comentários desse vídeo. São tantas informações, tantas pessoas que ficam publicando tantas coisas, né? No Facebook, no Messenger, no WhatsApp. As pessoas tem pessoas mesmo que parecem uma metralhadora, anexo em cima de anexo. Aí eu não consigo realmente acompanhar a todo mundo, eu não consigo acompanhar. Mas eu fiz uma postagem a respeito de um tremor de terra que aconteceu aqui em Salvador, que teve aqui, foi algo assim inusitado. No domingo pela manhã, quando eu abri a internet, que acessei o Messenger, eu vi uma informação de um amigo, que é um pesquisador, que morou na Chapada Diamantina durante algum tempo, é um técnico de informática. Ele falou assim, Paulo, você soube o que foi que aconteceu aqui em Salvador? E aí ele colocou para mim justamente que houve uma explosão, houve um terremoto, e inúmeras pessoas relataram que sentiram dores no estômago, pressão no peito, e náuseas e contatos com extraterrestres durante a noite. Pessoas, e logo, na seguida, relatos de objetos. Eu falei objetos, veja bem. Eu não falei um objeto, como foi relatado na imprensa. Como foi relatado que, segundo informações, foi um meteoro laranja. Objetos laranjas. E aqui na Chapada Diamantina a gente conhece muito bem. Quem tem essa tecnologia, que usa esses objetos que eles produzem um campo de força laranja, geralmente são os greys, né? São os greys reptilianos, que usam esse tipo de tecnologia. Então, aconteceu a explosão, né? Algumas explosões, e daí um tremor de terra. Agora, que tremor de terra é esse, né? É uma coisa assim a se pensar, a se raciocinar. Um tremor de terra que foi escutado em diversas cidades, foi sentido em diversas cidades. Cidades até do Recôncavo Baiano, cidades satélites de Salvador, várias cidades. Santo Antônio de Jesus, que fica a mais de 100 quilômetros de distância de Salvador, não me lembro exatamente, mas entre 100 a 200 quilômetros de distância de Salvador, Cruz das Almas, Lauro de Freitas, Simões Filhos, tantas outras cidades na proximidade aqui de Salvador. Esse fenômeno foi percebido e não foi detectado pelo sismógrafo de Brasília, né? Não foi, e aí, por isso, alguns cientistas estão dizendo, não foi terremoto, não foi pode ter sido, foi um meteoro ou não, é o que eles dizem, eles também não sabem exatamente o que foi. Mas como que foi meteoro que ninguém viu o meteoro caindo, ninguém registrou, ninguém sabe de onde esse meteoro caiu, né? Então, eu tive a oportunidade de receber esse relato de que realmente aconteceram inúmeros avistamentos de objetos luminosos, objetos laranjas e seguidos de explosão. Então, eu até fiz um vídeo que eu postei que é uma suposição também, eu não estou afirmando nada, mas eu acredito que esses objetos tenham sido abatidos. Porque houve, sim, realmente uma interferência muito grande. Eu recebi até relatos em off de pessoas que afirmam que houve movimentação de carros do Exército. Justamente nesse dia. Eu participei de um evento agora, aqui na Chapada Diamantina,
que foi o segundo encontro de exobiologia da Chapada Diamantina, onde eu fui fazer uma palestra e teve justamente um pesquisador baiano, um estudioso, que ele afirmou assim, olha, nós ficamos sabendo que diversos veículos do Exército circularam por determinados locais. Então, foram informações que eu recebi, e a gente sabe que essas informações, elas são camufladas, elas são escondidas, elas não são reveladas. E em relação à Chapada Diamantina, eu vou falar, assim, do que eu já falei outras vezes, e tem coisas que ainda não posso estar revelando, que ainda não posso estar colocando, não posso estar trazendo a público, mas existem algumas espécies vivendo em bases intraterrenas na Chapada Diamantina. Ficou fácil para eles, porque é um lugar que é todo oco. A Chapada Diamantina, só na região de Iraquara, existem 333 grutas e cavernas catalogadas. E eu conheci um espeleólogo, tenho um amigo que é um espeleólogo baiano, que ele afirma que nós não conhecemos nem 10% das grutas e cavernas da região. Então, lá em Igatu, depois que eu postei o vídeo, ETs OX e Homens de Preto na Chapada Diamantina, e outros vídeos também, com o depoimento de Chiquinho de Igatu, que é um guia de lá, e Chiquinho revela, né, ele revela que quando as pessoas se aproximam da entrada da base desses seres, eles soltam gás tóxico, eles não querem que ninguém se aproxime lá. Inúmeras pessoas têm ido para lá, têm conseguido filmar, fotografar, fazer registro. Até eu falei aqui para vocês, quando a gente estava aqui conversando em off, né, que recentemente teve uma equipe lá do History Channel, que eles conseguiram filmar. Conseguiram filmar as luzes, os objetos locomovendo lá na região, aqui na Chapada Diamantina. Isso aí vai ser publicado, vocês aguardem. Esse documentário aí vai estar entrando aí no ar daqui a algum tempo. Foram pessoas assim muito interessantes, pessoas assim, inteligentes. Até eu já soube de uma outra vez que a Rede Globo teve lá, né, procuraram o Chiquinho, foram lá e quando a Rede Globo apareceu lá, eles não se manifestaram, não conseguiram filmar nada. Não sei também se eles usaram o equipamento correto, porque me parece que a turma aí do History Channel, eles usaram uma câmera super, que ela filma à noite, sem luz nenhuma, né? Ela tem uma acessibilidade muito grande. Então, com isso, eles ficaram surpresos, né? Comentaram comigo que eles filmaram algumas luzes, e depois que eles filmaram as luzes, eles viram outros objetos passando na filmagem, coisas que os olhos humanos não conseguem captar. Então, na Chapada Diamantina tem muito isso. Eu já até postei no meu canal alguns vídeos, né, alguns documentários de objetos que as pessoas filmam, as pessoas fotografam, e esses objetos, eles não podem ser vistos pelos olhos humanos. As câmeras da lente captam. Eu até fiz uma experiência com o ser um elementar. Estávamos lá no rancho, lá no sítio, nós estávamos lá tocando lá, eu, meus filhos, brincando, e tinha uma criaturazinha sentada assim do lado, e uma pessoa tinha conseguido fazer uma foto, registrar o ectoplasma. Uma pessoa que estava lá, um dos meus filhos estava tocando, ele é doador de ectoplasma, então eu pedi a ele que ficasse do lado, aplicando, né, as mãos, passando ectoplasma, e a outra pessoa fez uma foto entre o ectoplasma e o espelho, e conseguimos materializar uma criaturazinha. Então, essa foto, eu vou mostrar ela original e vou mostrar ela tratada, com o desenho da criatura. Em breve, eu vou estar colocando aí no canal, mas isso fica muito evidente, né? Nos registros que a gente tem, são imagens que geralmente eu apresento só em palestra. Eu não levo essas imagens para o canal, não boto. Eu evito muito, muita especulação, então nas palestras eu tenho, como está exibindo essas imagens, né, eu coloco imagens de objetos se materializando, se deslocando. Isso são fatos. E que quando se tem uma câmera razoável, se a pessoa der sorte, estiver no lugar certo, na hora certa, consegue registrar. Até porque esses objetos, eles são camuflados com lentes, com campos de força ultravioleta, infravermelho. Eu não sei, eu tô aqui com o mouse, né?
Não sei se a luzinha dele está acesa aqui, se dá para ver. Ó, não sei, talvez, não. Mas se você pegar, vocês podem fazer uma experiência em casa, né? Quem estiver me assistindo aí, quem estiver acompanhando, pode fazer uma experiência em casa. Pega um controle remoto, eu não vou parar agora para pegar um controle remoto para mostrar a vocês aqui na lente da câmera aqui do computador. Mas pega um controle remoto e coloca de frente do celular gravando. Começa a gravar um vídeo, grava um vídeo com o celular e coloca o celular gravando. Pega um celular qualquer, pega assim, começa a gravar, fazer um vídeo e aciona qualquer botão do controle remoto. Vocês vão perceber que quando vocês acionam um botão do controle remoto, a luz infravermelha, o celular capta a imagem da luz infravermelha. A câmera capta, mas os olhos humanos não conseguem captar. Então, seres também de outras dimensões físicas, né, de mundos que são de outras dimensões físicas, de outros mundos que são constituídos de uma matéria física mais sutil, também eles não podem ser vistos, mas muitas vezes podem ser captados por essas lentes, por essas câmeras. E com isso eles estão presentes de uma forma assustadora. As pessoas não fazem noção da quantidade de objetos e de seres que existem. E a minha região é uma região muito propícia, porque, além de tudo, existem lá muitos minérios, né? Uma região riquíssima em minério. Graças a Deus, o Parque da Chapada Diamantina está preservado. Então, existem aqueles também que tiram minérios lá, que fazem as suas experiências, né, de todas as formas, os que vivem lá. Eu posso citar algumas espécies que eu tive a oportunidade de fazer contato. Os metamorfos, né, que tem até um vídeo no meu canal, metamorfos na Chapada Diamantina, em cinzas, altos, uns reptilianos, uns greys. Até fiquei impressionado. Os que eu vi na Chapada Diamantina, eu nunca tinha visto na internet. As pessoas botam muito aquelas formas caricaturadas, né? Aqueles dragões, aqueles chifres, aquelas asas. Isso pode até existir no extrafísico, ou tem outra dimensão física, mas eu nunca vi. Mas eu vi uma espécie de reptiliano que eu nunca tinha visto em nenhum site, mas eu consegui um livro, que está em inglês, esse livro, que é um livro justamente que fala dos reptilianos e mostra exatamente uma foto de um reptiliano, que é justamente uma espécie que vive numa base na Chapada Diamantina, que eles estão lá. Opa, olha aí, ó, Flávio conseguiu, né, Flávio? Bacana, que legal aí, ó. Isso aí. Olha aí, quem está acompanhando aí, está vendo aí que o Flávio está fazendo experiência aí, filmando com o celular e com o controle remoto, e é possível, né, da gente realmente estar gravando isso aí. Então, tá aí. Bacana, Flávio. Gratidão. Então, nós sabemos, né, que existem essas espécies, existem outros, né, e espécies também de humanos de outra dimensão. Só para... Eu vou concluir, vou deixar um espaço aí para pergunta também, e não vou me estender muito. Quem assiste aí, quem faz pesquisa aí na internet, já deve ter ouvido falar do caso Alexandria, né? Já deve ter ouvido falar do caso Alexandria, que aconteceu em Goiás com o general Shoa, né? Fazia contato lá na fazenda de Alexandria. E quem for também no Google e colocar lá o Wilson Plácido Guzmão, está na primeira página do Google, é meu tio. Para quem não sabe, o Wilson Plácido Guzmão é meu tio. Eu tive realmente pouca oportunidade de conversar com meu tio sobre as experiências ufológicas dele. Ele desencarnou no final da década de 80. Depois ele veio se despedir de mim, me disse que já estava retornando, né, para o planeta de onde ele veio. Mas os contatos que o general Uchoa, o general Moacir Uchoa fazia, eram na fazenda do meu tio. Era na fazenda do meu tio, lá em Alexandria, em Goiás. E meu tio começou a fazer o contato com esses seres, então convidou o general Uchoa. Meu tio era chefe do gabinete de Goiás em Brasília.
E ele não queria se expor, não queria estar divulgando isso, mas convidou o general. E o general, quando ia lá fazer as pesquisas, ele tem até um relato, né, em um dos livros dele, que ele fala que meu tio ia para a montanha, o objeto, olha bem o que eu vou falar agora. Eram seres físicos, mas de uma outra dimensão, mas eram físicos. O objeto se materializava, descia. Depois que esse objeto descia, saía do objeto um ser humano que fazia contato com o meu tio. Eu vou aqui, Batista, aqui revelar no seu canal aqui, em primeira mão. Esses seres, eles eram capelinos. Apesar de que algumas pessoas dizem, né, não acreditam nos capelinos, alegando que é um sistema binário, que não tem possibilidade de existir vida física, é um outro assunto, não quero entrar no mérito da questão, mas eles são físicos também, mas de uma outra dimensão. E aí o que as pessoas não entendem é justamente essa possibilidade, essa ampla possibilidade de diferentes níveis de frequência, de diferentes níveis de dimensão. Os seres que estão aqui na Terra são de dimensões diferentes, alguns físicos mais próximos de nós. Estes aí, existem sim, seres que vêm em corpos físicos, que são bem próximos de nós, mas muitos, e talvez até a maioria, são físicos também, mas de outra dimensão. E existe, lógico, evidentemente, os que se locomovem em corpos extrafísicos, né? E aí também já é uma grande gama. Mas a própria Terra foi povoada por uma grande quantidade de seres extraterrestres. O número de autóctones é grande, claro. Eu acredito que o número de autóctones seja bem maior do que os de extraterrestres que estão vivendo hoje aqui, como muitos de nós somos, né? Vivendo em corpos físicos, mas existe uma grande quantidade de seres que migraram, até porque a Terra é um planeta escola, é um planeta de prova de expiação, é um planeta prisão para uns, escola, e aprendizado para outros, né? Tanto que, com esse corpo físico, é difícil sair daqui para poder ir para um outro lugar, sem que se tenha perdas energéticas, sem que o corpo comece a definhar, né? De uma certa forma, é muito difícil. Então, por aí dá para a gente ter uma boa noção do quanto nós estamos presos a esse mundo. Para que nós possamos sair daqui, teria que ter uma outra tecnologia, uma tecnologia muito mais avançada, criar um ambiente propício dentro de uma nave, e a Terra ainda não tem essa capacidade, mas seres de outras esferas, de outros mundos, já têm essa capacidade. Então eu vou deixar aí, eu vou dar uma parada, vou ser um pouco breve, e vou deixar aí para a gente estar, então, conversando, né, trocando uma ideia, e estou à disposição. Muito bem, Paulo Guzmão, boas informações, parabéns aí, né, pelo seu trabalho, né, dedicado à ufologia aí na Bahia. O aniversariante do dia, o meu amigo Flávio Vale, tem algumas questões aí do chat do YouTube. Na oportunidade, parabéns, Flávio. 38 anos de vida, hein? Não são 30 dias. Obrigado, Batista. Obrigado, Paulo. Paulo Guzmão, foi uma satisfação muito grande ter você aqui conosco no nosso Hangout, o Hangout do Batista. Muito obrigado, gratidão aí pela tua participação. Pessoas como você vêm nos trazer conteúdos, coisas que nos vai dar mais conhecimento sobre o assunto. Todo mundo que vem a este canal aqui são simpatizantes, amantes da ufologia e querem, de fato, informações que possa preencher o entusiasmo da busca do conhecimento. Olha, eu tenho muitas perguntas para fazer aqui para o Paulo, mas eu vou dar preferência, como disse o Batista, para o pessoal do chat. Já temos aqui, antes quero também dar um abraço aqui, um olá especial aí para o nosso amigo Francisco, que também está na sala. Vamos lá então para o chat. Aqui no chat nós temos, por enquanto temos aqui, a pergunta do Antônio Roque. Ele pergunta ao Paulo Guzmão o seguinte: olá,
pessoal, gostaria de perguntar ao Paulo sobre o que ele, a opinião dele sobre a revelação destes extraplanetários se irão se apresentar à humanidade. Então, houve há um tempo atrás na Chapada Diamantina, né, uma pessoa muito próxima a mim, que ela fez um contato extrafísico com uma determinada espécie, né, de humanos, e eles falaram para ela que eles estavam se preparando justamente para se apresentar à humanidade, né. E eu também, muitas vezes são questões assim, são perguntas que eu não faço, são perguntas que eu não me dirijo, quando eu tenho, muitas vezes as informações que eu recebo fora do corpo, eu não faço muito tipo de questionamento, né? Até porque existem coisas que já estão dentro da gente, a gente sente, né? São coisas assim que a gente sente a transformação da Terra, algumas mudanças físicas no planeta e a aproximação desses seres. Então, eu acredito que eles sim, eles estão se preparando realmente para um contato, mas eu não vejo isso como algo definitivo. Algo definitivo até porque, eu vou citar aqui um exemplo, existem previsões feitas aí até por pessoas que têm acertado inúmeras previsões, né, como o Carlinhos aí, o Carlinhos Vidente acertou várias previsões, ele fala que vai acontecer uma guerra nuclear e tudo. Mas eu sou o tipo da pessoa que eu não acredito em tudo. Eu não acredito numa guerra nuclear até que ela aconteça. Existe sim a possibilidade de uma guerra nuclear, mas existe também o inconsciente coletivo da humanidade. O nosso inconsciente coletivo forma o consciente coletivo da Terra. Então, se a humanidade não quiser, essa guerra não acontece. Se uma minoria não quiser, de uma vontade sincera, isso também não vai acontecer. Porque o bem, ele é muito superior ao mal. Talvez 100 pessoas tenham mais capacidade de movimentar uma energia positiva do que 10 mil pessoas de movimentar uma energia negativa. Então, eu acredito que... só um instante. Tá bom, dá um tempinho que eu estou falando aqui, fala baixinho. Tem muita gente aqui na sala. Então... Não dá para você fazer esse contato, não? Só um instantinho, gente. Aqui tem gente aqui na sala, os meninos estão conversando. Voltando aí ao assunto. Então, existe sim essa possibilidade dessa interferência desses seres, né, deles se apresentarem. Mas, como até o próprio Chico Xavier falou, né, a data limite, 2019, que essa data aí está chegando perto. Eu acredito, sim, que se a humanidade se autodestruir, a interferência vai ser de uma outra forma. Talvez aconteça uma interferência para fazer uma evacuação, uma grande evacuação em massa. Existem inúmeras naves que estão ao redor da Terra aí, gigantescas, a gente já sabe disso, né? Isso já foi revelado por tantos outros, né, pesquisadores, informações aí que nós já temos, que existem essas naves aí gigantescas que podem ser naves já preparadas para uma evacuação. Para uma evacuação, caso o planeta tenha que entrar em colapso. Essa espécie que foi desenvolvida aqui, essa espécie, ela vai ter que ser preservada de alguma forma. Ela vai ter que ser preservada e aí é possível que realmente a participação deles aconteça dessa maneira. Mas existe sim, acredito nessa possibilidade, mas não vejo isso como algo definitivo. Vamos aí torcer para que tudo corra bem, que essa transição, que essa transformação, ela aconteça da melhor forma possível. Vamos vibrar positivo para que isso realmente aconteça da melhor maneira possível, que tudo dê certo e que realmente esses seres possam estar se manifestando. Perfeito a sua resposta, Paulo. Muito legal aí. Vamos passar aqui para você, Paulo, mais uma pergunta aqui do chat. Desta vez aqui quem te pergunta é o Matheus Felipe. A pergunta dele é a seguinte, Paulão. Ele diz assim: pergunte a ele sobre o que ele tem a dizer da relação entre ufologia e espiritualidade. Então, ufologia e espiritualidade tem tudo a ver. Eu discordo
discordo plenamente dos pesquisadores que falam, existe a ufologia espiritualista, a ufologia científica, a ufologia esotérica, a ufologia mística. Para mim não existe isso, para mim a ufologia é uma só. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Nós vivemos em universos paralelos, não é um universo paralelo. Não é apenas um universo extrafísico e o universo físico que nós vivemos. Nós vivemos em diferentes... Existem inúmeras dimensões, incalculáveis, impossíveis de serem calculáveis. Então, como separar as coisas? Se muitos desses objetos que são vistos, que se materializam, eles são de outras dimensões físicas também, próximas a nós ou não. Então, como separar? Como separar se existe também os seres extrafísicos, que são considerados seres espirituais, que se apresentam e se materializam e estão próximos a nós. Então, para mim, é tudo uma coisa só. Não existe essa coisa de você separar a ufologia espiritualista. Ufologia e espiritualidade tem tudo a ver. Aliás, tudo tem a ver com espiritualidade. Tudo. Se você olhar a guerra, ela também tem a ver com espiritualidade. Porque enquanto existem inúmeros seres dominando mentes, para poder patrocinar o desequilíbrio, para poder... A gente sabe que quando as pessoas entram em desequilíbrio, elas são fáceis de serem dominadas, fáceis de serem sugadas. Então, os interesses extrafísicos são inúmeros. Então, toda a nossa vida, ela está conectada com a espiritualidade. Não tem para onde fugir. Se os cientistas, se os pesquisadores, eles não partirem também para o estudo da espiritualidade, simplesmente eles vão parar no tempo. Então, não existe como separar a ufologia, a medicina, porque tudo se manifesta. Se o corpo físico adoece, o corpo extrafísico já adoeceu. Tudo é uma materialização. O próprio corpo físico é uma materialização. Ele é materializado através de energia condensada em baixa frequência. Já os corpos mais sutis, eles são materializados através de energia condensada em alta frequência. Então, tudo está ligado, não tem como fugir. Perfeita resposta, Paulo. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui na sala de Hangout, que a nossa manifestação física, que se acredita pela percepção que seja física, porque estudando a gente vê que não é. Porque o que a gente acredita ser físico através da crença, percepção, é apenas uma manifestação, um comportamento do elétron que se apresenta como partícula, sendo ele dual onda-partícula, ele se apresenta como partícula devido a ser observado, por causa da nossa observação. Isso tem a ver com o teu cérebro, que decodifica a informação da atuação do elétron. E, então, essa fisicalidade que se pensa que se tem, ela nada mais é de que uma redução de energia para que se manifeste esse corpo físico, dentre os 7 corpos sutis que nós temos. E é necessário, isso é necessário para que se mexa na organização da energia. Porque quanto mais densa é a energia, mais fácil é você modificá-la, porque ela está numa redução, ela está vibrando mais lento. Porque se ela vibra muito rápido, como acontece aí com energias aí que nós não podemos observar a olho nu, é por causa da velocidade mesmo, é muito, muito poder, muita potência. Então, quando uma energia ela vibra rápido demais, ela não tem como mexer nela. Aí, quando se densifica, aí sim, é por isso que nós estamos nesse plano, né, Paulo? Para poder mexer, modificar, no sentido evolutivo da nossa espécie. Ô, Paulo, eu te agradeço aí pela resposta e vou te passar mais uma aqui do chat. O pessoal está gostando muito do que você está nos passando. E estamos aqui com uma pergunta eu tinha anotado aqui, vamos ver se... sim. Marcelo Furtado. Marcelo Furtado faz uma pergunta bem original. Ele diz assim: Paulo, você já foi abduzido? Então, olha, algumas situações... É uma pergunta tão difícil de responder. Quando eu era criança,
eu tinha a sensação de que estava paralisado e não conseguia me mover. Isso aí acontecia com frequência. Então, isso aí é um sintoma de abdução, né? Os pesquisadores, as pessoas que trabalham com regressão sabem disso. São fatos assim que ficaram muito gravados assim na minha memória. A gente está parado e não conseguia, e tive uma experiência também muito forte quando eu era ainda criança, né? De ver meu corpo estava ali do lado e eu não conseguia retornar para o corpo, estava dentro do meu corpo. Eu olhava o corpo e não conseguia retornar. Aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo, né? Assim, a questão do duplo etéreo, do corpo astral. Quando o duplo etéreo está afastado do corpo físico, você realmente não consegue acoplar. Aí me vem aquela questão, será que eles estavam trabalhando no meu duplo etéreo? Eles estavam fazendo algum tipo de interferência no meu duplo etéreo, né? Para que... Então, tudo isso aí são coisas que me vêm. E eu tive uma outra experiência que é na Chapada Diamantina, que eu já falei isso outras vezes, na década de 90, que uma nave projetou uma luz intensa em cima de mim. Eu estava meditando, ela projetou a luz, era uma nave discoide. E eu fiquei com medo, um medo muito grande. Eu entrei em pânico, aí eu comecei a orar, me lembrei de Jesus, me lembrei do Cristo, de Deus, eu começava a orar, pedia a Deus que me desse proteção. E quando eu comecei a orar com convicção, sabendo realmente o que eu estava fazendo, quando eu estava orando, o medo começou a passar, e daí eu comecei realmente a ver os seres que estavam ali dentro daquela nave, e através daquela luz, era como se aquela luz estivesse abrindo o portal e fazendo uma conexão entre eu e aquele objeto. Só que depois daí eu comecei a sentir uma paz muito grande, eu fiquei muito tranquilo, e aí a luz foi recolhendo, né? A luz recolheu e eu estava sozinho, né? Eu costumava ficar algum tempo isolado, sozinho, nas serras. Não tinha casa, não tinha ninguém perto, a minha companheira viajava para trabalhar e eu morava no rancho. E às vezes eu subia a serra sozinho e dormia em caverna e andava muito. Eu estava como se estivesse procurando algo, procurando alguma coisa. E nesse tempo, assim, eu não sei dizer o que foi que aconteceu depois daí. Mas já passei por outras situações também, onde 3 cinzazinhos pequenos, assim, tentaram me abduzir. Eu estava dormindo em casa, nessa época eu costumava dormir em rede, eu estava dormindo na rede e se materializou, veio uma luz, assim, dessa luz eles saíram dessa luz, se materializaram. E aí eu comecei a orar, comecei a chamar por Jesus, por Deus, comecei a fazer minha oração e eu consegui afastar esses seres de lá. Então, as experiências que eu tive foram essas. Assim. Essa última foi algo assim que foi muito, assim, não foi uma experiência muito boa, porque eles vieram sem minha permissão para tentar me abduzir e não conseguiram. Tentaram colocar um chip em mim, colocar um implante, e não conseguiram porque no momento em que eu fiz a minha oração, eu já estava saindo do corpo, né, já estava fora do corpo, aí eu fui cercado, né, pelos guardiões, e aí eles também foram embora. Eu não sei dizer também, assim, a que nível de densidade eles estavam, se eram físicos ou extrafísicos, porque muitas vezes, como eu já falei no início, os seres são físicos, de uma dimensão diferente da nossa, e às vezes fica difícil da gente identificar, né? Mas, por aí, dá para ter uma noção do que foi que aconteceu comigo, né? Em relação a uma possível abdução e a um contato. Perfeito, perfeito, Paulo. Realmente, as suas falas, as suas explanações, eu concordo com todas elas, é isso mesmo. Nós temos a mesma percepção de mundo diante do fenômeno da ufologia. Ô Paulo, vamos te aproveitar aqui e passar mais uma pergunta muito interessante aqui, do Maurício Almeida. Maurício Almeida, ele diz assim: Paulo, como eram os seres do caso Alexânia? O seu tio registrou alguma imagem?
Então, na época que os contatos eram feitos, a nave descia na montanha, né? Então, meu tio ia, fazia contato com os seres, e o general Moacir Shoa, eles estavam lá com um fotógrafo, né? Faziam fotos, essas fotos eram registradas. O general pedia, tinha um caderninho lá, que ele pedia que as pessoas assinassem. Né? Assinassem, e daí essas fotos foram encaminhadas, elas foram guardadas lá, essas fotos. Meu tio, como eu falei, meu tio desencarnou no final da década de 80, mas conversando com meu primo, Túlio Guzmão, filho do meu tio Wilson, ele me disse que as fotos foram todas entregues lá no governo. Essas fotos estão lá em Brasília, não foram divulgadas, né? Meu tio, ele tinha muito critério em relação a isso, porque, como eu falei desde o início, ele era chefe do escritório de Goiás em Brasília, então ele chefiava o escritório do governo de Goiás em Brasília, e ele tinha uma responsabilidade muito grande, ele não queria se expor. Mas, quanto aos seres, além de humanos, tinham outras espécies também. Mas os humanos, eles usavam, assim, alguns tinham cabelos longos, tinham um rosto comprido, né? Aquele rosto mesmo típico dos capelinos, e outros tinham traços, o rosto mais oriental, tinham traços mais orientais. Esses aí, já orientais, eu não tive informação de meu tio de quem eram eles, mas eu tenho uma desconfiança que sejam os intraterrenos, que tinham rostos no formato mais oriental. Eram altos, né, bem brancos. E quanto a esses do rosto mais comprido, eles são realmente os capelinos. Eles são de Alpha Aurigae, do sistema do cocheiro. Como eu falei, né, no início, eles são físicos, são seres físicos, mas de uma dimensão mais sutil. Eles são seres físicos que pertencem a uma dimensão bem mais sutil que a nossa. Eles usam corpos físicos mesmo, podem ser confundidos com o espírito, mas esses objetos se materializavam, esses objetos vinham, se materializavam, vinha assim como se fosse uma luz, aí dessa luz se transformava no objeto, se materializavam, e daí esses seres saíam. Alguns já vinham em pequenos objetos, né? Até que meu primo tem até uma que chama aquele barquinho que usa lá no Amazonas, lá no Paraná, não sei como é que tem o nome, que era muito parecido, né? É como se fosse uma moto que a gente usa, que leva um passageiro só. Eles tinham esses objetos, né, que transportavam só um passageiro. Então eles vinham nesses objetos, paravam, daí eles saíam desse objeto, conversavam com meu tio, depois eles voltavam e iam embora. Aí tem até relatos, né? O livro do general Moacir Shoa tem relatos aí que falam justamente desse tipo de situação, né? Esse tipo de situação que acontecia. E meu primo até me fez um relato de que uma vez ele estava na casa da fazenda, ele estava na cozinha, como se fosse uma área atrás da cozinha, né? Da fazenda, lá em Alexandria. E ele sentiu quando alguém pegou na cabeça dele. E disse que quando ele olhou, ele viu um ser alto, com traços orientais. E ele olhou, ele viu esse ser e ele escutava o ser falar. Ele falava, né? O ser falava para ele, mas ele não mexia a boca. Ele disse que escutava, na mente dele, ele escutava o que o ser falava, mas o ser não mexia a boca. E aí, ele disse que de repente ele olhou para ver se tinha alguém em casa, para chamar o pai, para chamar alguém, e o ser simplesmente desapareceu. O ser desapareceu, sumiu, né? Sumiu, e ele conta, ele fala aí ele fez esse relato para mim, senão ele é pastor de uma igreja evangélica, né? Você vê, né, que nem todo pastor é bitolado, ele tem consciência disso, de vida do extraterrestre. É um pastor de uma igreja evangélica lá em Brasília, o meu primo, e ele tem consciência disso, ele fez esse relato para mim, não tem dúvida nenhuma, ele viu também. Ele disse que cansou de estar lá na fazenda com meu tio, ele era pequeno, ele era garotinho, e cansou de ver o movimento lá, jipes entrando do exército, da aeronáutica,
pegava meu tio, levava meu tio para poder identificar corpos de extraterrestres que tinham sido resgatados. Não vou entrar mais nesse assunto, fica por aí. Tá bom? Em relação aos corpos extraterrestres, deixa quieto. Em outra oportunidade, quem sabe, a gente está falando sobre isso. Mas é isso aí. Ô Flávio, Oi, Batista. vou dar uma boa noite especial ao meu amigo aqui, Souza Marinho, do Rio de Janeiro, que deve estar ansioso, né, para também perguntar ao Paulo Guzmão. Alô, Souza, boa noite. Boa noite, Alô, Souza. Também quero dar uma boa noite para o Souza, enquanto ele liga o microfone. Boa noite, meu amigo Souza. É Francisco Souza o nome dele, não é? Boa noite, Flávio. Boa noite, Guzmão, Batista. Por enquanto, eu estou apenas ouvindo o Paulo Guzmão, né, para me inteirar do pensamento dele, do raciocínio dele, e já eu formulo um questionamento para ele. Ok? O teu nome é Souza ou Francisco Souza? Meu nome todo é Francisco Dimas de Souza Marinho. É que o pessoal me chama sim. Como Souza Marinho. É porque eu vi aqui aqui que aparece para mim Francisco. Aí o Batista te chamou de Souza. Aí eu fiquei aqui pensando. Qual seria o correto? Souza Marinho. Mas você prefere ser chamado mais por Francisco ou por Souza? Não, qualquer um. Isso aí não tem problema não. É Souza, Marinho, Francisco. Tanto faz. Batista, temos aqui mais uma pergunta do chat. Se quiser que passe, já vou passar agora. Pode trazer as perguntas aí dos amigos do YouTube, Flávio Vale. Pergunte! Ao amigo Hugo Gustavo, a pergunta dele é muito interessante. Ele diz assim ao Paulo: qual a opinião do Paulo Guzmão sobre quais as intenções dos seres que emitiam o feixe de luz sobre a população em Colares, referente à Operação Prato? Eles são vampiros. Vampiros. Eles se alimentam de energia, aquela espécie ali, né? Se alimenta de energia, eles emitiam feixe de luz, sugavam a energia das pessoas. São vampiros mesmo. O sangue também era retirado para uso, não só a energia, tanto que as pessoas entravam em débito de energia. Você pode ver que os relatos em Colares, as pessoas deixam bem claro que muitas pessoas ficavam até 3 dias sem conseguir levantar, sem conseguir andar. E algumas pessoas chegavam até a desencarnar. Foram mais de 1000 registros, né? Segundo informações aí da pesquisa até relatos do programa Linha Direta da Globo, do History Channel. Então, aqueles seres ali, eles são vampiros. São vampiros e eles emitiam feixe de luz justamente para poder retirar a energia das pessoas. São uma espécie que realmente eu não sei assim dizer porquê, o que levou eles a se tornarem vampiros, mas o que a gente sabe é que quando as pessoas são muito egoístas, né, as pessoas não conseguem gerar sua própria energia, vão sugar das outras. Até entre nós acontece isso, né? Tem uns que gostam de sugar energia, né? Existem os vampiros entre nós. Imagine com espécies, né, que vêm de outros mundos, de outros sistemas. É isso aí. O motivo deles emitirem os feixes de luz é justamente para sugar energia. Eles sugam aquela energia, algumas eles utilizam no momento, eles acumulam aquela energia em um determinado local para depois se alimentarem dela. Então, é por aí. Eu concordo, Paulo, quando você diz aí que no nosso meio existem vampiros que sugam energia. A gente pode citar como ilustração o caso de pessoas que já chegam no nosso ambiente que nós estamos com uma energia muito densa, muito negativa, aquela pessoa carregada. E gratuitamente ela já chega, te ofende, e como se ela necessitasse dessa atitude para se sentir melhor. Ou seja, desta maneira ela te suga a tua energia para ela equilibrar dela. É muito parecido com esse tipo de coisa que a gente vê pelo dia a dia, não é verdade? Temos aqui mais uma pergunta aqui, Paulo, de outro participante do nosso chat. Eu vou dizer para você aqui, o nome dele é Matheus Felipe. E o Matheus, ele tem uma pergunta bem interessante, ele diz assim, olha, Paulo, como começar na ufologia? O que você indica para ser os primeiros passos
para uma pessoa se tornar um ufólogo? Então, pô, bacana essa pergunta, oportuna. Eu recomendo cautela. Eu recomendo cautela e que não acredite em tudo. E o que eu sempre digo, quem não for sincero e verdadeiro jamais vai se aproximar da verdade. Quem quiser viver um mundo de ilusão, quem não quer se aproximar da verdade, então não seja sincero. Então, quem quer se aproximar da verdade tem que ser verdadeiro, principalmente com si próprio, né? Consigo mesmo. Então, é impossível que as pessoas, quando elas não são verdadeiras, elas não percebem a verdade. Não percebem mesmo, é difícil. Existem expressões que mostram a verdade, existem seres com inúmeros interesses, seres que não têm nem expressão. Como é que você pode identificar uma expressão, né, autêntica em um ser de uma outra espécie? Então, use também a sua sensibilidade. Use essa sensibilidade, não acredite em tudo que você vê, que você lê. Eu vou citar aqui um exemplo, né, assim, de um autor muito conhecido, que eu gosto, por sinal, já li alguns livros dele, que é o Robson Pinheiro. Tem um livro dele que é Os Néflins, que fala justamente da chegada dos Anunnakis aqui na Terra, e tem o Crepúsculo dos Deuses. Então, existe uma contradição muito grande, muito grande. Eu não vou desqualificar o autor por conta disso, mas existe uma discrepância muito grande em relação ao livro e ao outro. Um fala que Marduk foi destruído por um cometa, e o outro fala que Marduk foi destruído por uma guerra atômica. Então você pergunta, você vai desqualificar o livro? Não, eu não desqualifiquei porque existem coisas no livro que eu concordo, que eu sinto, coisas que estão dentro da gente, assim, que você percebe. Então, um bom método também de você se autoconhecer, de você conhecer o que está ao seu redor, é você usar a meditação. A meditação é fundamental. Se você usa a meditação, você se conhece, você conhece o mundo ao seu redor, você entra dentro de si, você também tem mais facilidade de penetrar no extrafísico, né, de se projetar mais além, e com isso você vai, aos poucos, entendendo outras frequências que estão ao seu redor. Então, usar a sensibilidade, acima de tudo, e muita cautela. E muita cautela. Tá bom? Ô, Paulo Guzmão, a bacana que eu tenho um estudioso da ufologia, um brasileiro, né, pernambucano, ele mora lá no Canadá. Curiosíssimo em tudo. É o nosso amigo Wagner. Bem-vindo, Wagner. Boa tarde, boa noite. Boa noite, Batista. Boa noite, bancada. Boa noite, nosso ufólogo aqui dando uma aula, né, o Paulo. Paulo, tu comentou uma coisa aí sobre o Robson Pinheiro, que eu concordo, né? Eu leio os livros dele, acho o livro dele muito interessante, assim, tal, mas ele é um cara, assim, que me parece ser muito, assim, voltado à mídia, né, a vender os livros, porque ele sempre vai em busca desses temas, assim, que estão na crista da onda, né? E muitas vezes eu vejo, assim, ele traz informações de coisas que que estão na crista da onda. Eu não vejo nada de novidade, assim, do que ele fala, que ninguém nunca falou. Aí fico meio desconfiado, realmente, como você até tocou os livros. Tem esse livro novo sobre os abduzidos, que eu ainda não li, mas o dos Nefilins eu noto umas histórias assim, sabe, desencontradas. Eu queria saber do médium, né? Ele com certeza lê esse tipo de literatura, e isso é o que me causa desconfiança, né? Porque eu acredito que seria legal se ele realmente trouxesse a informação sem ter a prévia leitura do assunto, né? Porque aí ele coloca muita coisa dele ali no material. O que é que tu acha sobre isso, Paulo? Olha, Wagner, sempre existe, né, a intervenção do médium, né? São poucos os médiums que conseguem realmente não interferir na obra. Acredito que existem os médiums que são mais autênticos, né? Que são mas em um momento ou outro realmente pode haver uma interferência do médium. Imagine, né, um médium psicografar 400 e tantas páginas. Isso muitas vezes é cansativo, às vezes tem que ficar até altas horas fazendo isso. Então tem horas que realmente não tem como ter interferência dos médiums, né?
É lógico que a gente não pode generalizar, mas sempre tem. Tem até o próprio Ramatiz, né, o Hercílio Mais, que é muito bacana, foi uma grande base para mim, né, foi um grande estudo que eu fiz desde cedo. Eu acredito que tem havido algumas informações de Ramatiz que não se concretizaram, que não se realizaram. Talvez por conta de algumas mudanças, né, que têm acontecido, mas outras talvez até por interferência. Mas eu também, assim, eu vejo que existem muitas informações sérias aí que são psicografadas, que são ditadas por espíritos que estão realmente aí no processo de ajuda à humanidade, mas também é só a gente ficar atento, né? Ficar atento e sentir o que é que bate realmente com a gente. Todos nós temos essa capacidade, né, de perceber, de discernir. É só a gente desenvolver isso mais a fundo. Tu comentou aí a questão do Ramatiz, Paulo. Alguma das profecias dele, tu acha que se realmente se concluiu como verdadeira? Que eu já li aquele, eu acho, do Visita a Marte, né? Alguma coisa do tipo. Ele traz muita informação interessante também. Quais as informações que tu viu dele que se concretizou e as que não? Então, em relação a Marte, não concretizou nenhuma, né? Porque ele fala que na virada do milênio, que os marcianos iriam se apresentar, Ele também deixa bem claro, que a vida lá é etérea, né? É no plano etéreo, no etérico, ou como chamam os espíritas, etérico, né? Ele deixa bem claro que os marcianos usam corpo etéreo, então seria impossível de nós detectarmos ou vermos, né, com os nossos olhos, os nossos sensores comuns. Mas, como também tem essa revelação de Chico aí, a respeito dos 50 anos, da reunião que aconteceu ao redor da Terra, que foi decidido dar mais 50 anos aí, para que a humanidade pudesse passar pela transição, eu acredito também que, de uma certa forma, a gente tem que dar um pouco de crédito aí ao Ramatiz, já que ele falou que isso ia acontecer na virada do milênio, não aconteceu, mas também houve essa intervenção aí, que foi esse relato de Chico, que nós estamos esperando aí justamente essa mudança, né, essa transformação aí, essa transição aí para 2019. Então, outros fatos aí em relação, por exemplo, ao astro intruso, que ele fala, né, que em Mensagens do Astral ele revela sobre a presença do astro intruso, do astro que está se aproximando da Terra. Alguns cientistas aí já fizeram um estudo e já identificaram não apenas um, mas 4 astros ainda em órbita do Sistema Solar. 4 astros que seriam, né, se a gente olhar 4, os planetas conhecidos, né, 9 mais 3, 12, com mais 1, 13. Esse 13º seria realmente o astro intruso, que é tido como 12º planeta. Né? Então, a gente também não pode levar ao descrédito, mas eu acredito que existem as previsões, elas são feitas até para elas serem mudadas. Quando a previsão, por exemplo, uma previsão de guerra, né, se vai haver uma guerra, uma possível catástrofe, mas se a humanidade vibrar de maneira positiva, tudo isso pode ser mudado. Então, essas intervenções, essas interferências, elas realmente existem uma forma de ser alteradas, e talvez elas tenham sido alteradas. A gente vê aí as previsões de João Batista, né, ou de João Evangelista, no Apocalipse, né, tudo que o João Evangelista falou até agora aconteceu. E ele fala, inclusive, de Absinto, né, no Apocalipse 8, ele fala justamente da presença desse astro intruso aí, que ele chama de Absinto, uma estrela abrasadora que vai levar a terça parte, né, da humanidade, que será precipitada em Absinto, e a terça parte das estrelas também. Quando ele fala na precipitação da terça parte das estrelas, ele fala o seguinte: é um outro céu. Algumas estrelas nós não vamos ver mais, mas outras nós veremos. É o que justamente Ramatiz fala a respeito da verticalização do eixo da Terra, com a aproximação de um determinado astro. Que, para mim, não é Nibiru, tá bom? Eu não vou entrar no mérito agora, senão vai criar uma longa discussão, vou ter que fazer uma palestra aqui. Eu fiz até uma palestra sobre isso recentemente, no encontro de exobiologia da Chapela Diamantina.
mas também não é Nibiru. Nibiru é o planeta dos Anunnakis e é em outro sistema planetário, eu acredito. Então é isso aí. Paulo, outra questão interessante. Tu lida assim por tua experiência aí com a literatura, com tuas pesquisas. Eu tenho uma desconfiança muito grande com o tema reptiliano, né? Porque quando eu vejo os contatados assim que são tidos por reais, eles falam sobre o quê? Dos nórdicos e dos greys. Eu não vejo abdução com reptiliano. Agora tem esse lance dos reptilianos envolvido com política e tal, que eu sempre acho que é muito fantasia, né? O que é que tu acha? É realmente real o fenômeno com os reptilianos ou tu também acha que é uma coisa aí meio estranha? Olha, Wagner, eu vou te citar aqui 2 exemplos. Eu não sei se tu assistiu um documentário, Agenda Illuminati. Se não me engano, é Agenda Illuminati 7, que fala um depoimento do credo Mutu, Mutu ou Mutual, não sei, é um nome africano. Que dá... Credo Mutua. Mutual, né? Mutual. Então, que ele deu o depoimento ao David aí, que ele fala de abdução de reptiliano. Houve um caso aqui no Nordeste também, o caso Janiel. Pela descrição de Janiel, é um caso que foi muito divulgado, foi no Ceará. Ele sofreu até uma intervenção cirúrgica, tem cicatriz e tudo, isso foi um fato muito divulgado, muito falado. O caso Janiel, ele descreve um ser que parece ser um reptiliano. E eu também sou suspeito para estar falando isso, até porque eu tive uma experiência, quando eu vim morar na Chapada Diamantina, né? O sítio fica bem ao lado do Parque Nacional da Chapada Diamantina. É um lugar, como eu falei, bem isolado, não tem nenhuma casa, ninguém consegue ver minha casa fica dentro de uma mata. É um local totalmente isolado. E quando eu fui morar lá, no começo da década de 90, passei 3 meses, só para você ter noção, morando numa barraquinha, numa Transa 2. Eu, a mulher e tudo. Até eu comecei a construir minha cabana, depois eu fiz um rancho, depois eu fiz uma casa. Mas foi assim durante algum tempo. E era uma coisa estranha. Quando eu deitava naquele piso ali no... Era praticamente um isolante térmico, né? Um colchonetezinho fino. Então eu escutava vindo da terra, vindo assim, da direção da montanha, algo como se fosse um compressor, um motor pneumático fazendo aquela... Tchum, tchum. E sendo assim que, poxa... naquela época tinha garimpo, os garimpos eram distantes, o mais próximo era 14 quilômetros, de distância de lá, o mais próximo. Eles não usavam nenhuma máquina pneumática, eles usavam muito pelo contrário, dragas muito barulhentas, que as dragas eram feitas com motor de caminhão, de carreta, aqueles motores enormes que eles usavam para poder sugar o cascalho. Era um motor que tinha um barulho constante, né, intermitente, não tinha nada a ver com aquele barulho que eu escutava. Então aquilo ali me chamou muita atenção. E foi justamente quando eu comecei a desenvolver uma técnica para sair do corpo. Eu nunca tive tanta facilidade para sair do corpo, mas eu comecei a desenvolver uma técnica que eu comecei a fazer viagens conscientes, viagens assim que eu não tenho nenhuma dúvida, quem quiser ter pode ter, mas eu não tenho. Então, justamente, em uma dessas viagens, eu entrei em uma serra e eu consegui ver justamente um laboratório de reptilianos mesmo, assim. Reptilianos e greys, só que não eram os mesmos descritos pelo credo Mutual, né? Eram reptilianos que há pouco tempo, como eu falei aqui, no início da conversa aqui, com o Flávio e com o Batista, eu disse que eu, pesquisando na internet, eu descobri um livro americano que tem justamente na capa este ser reptiliano que eu vi na base, lá na Chapada Diamantina. Justamente eu fiquei impressionado porque ele tem um rosto comprido, ele tem os olhos assim grandes, né? Esverdeado, boca fina, nariz quase que imperceptível. Então, esse ser eu já vi, inclusive ele já se materializou, esse ser já se materializou próximo a mim.
ele já se materializou, parou na minha frente, me olhava, não falava, eu também não falei com ele, mas ele, um desses seres já se materializou, então eu acredito que eles são responsáveis, sim, por abduções. Agora, eu não vejo também como que eles sejam realmente a causa de todos os problemas, não. Tá? Eu não quero atribuir, eu acho que existem sim, acredito que existem reptilianos que estão evoluindo, existem em todas as espécies, existem seres bons e seres maus. Até entre os Greys existem seres bons. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns Greys que não são tão nocivos, tão agressivos quanto esses aí que estão fazendo tanta loucura, colocando implante e colocando abdução. Mas sim, eu acredito que sim, que eles têm uma boa parcela aí de atividade aí na questão das abduções. Até porque eu recebi uma informação um tempo atrás, não sei até que ponto isso é verídico, mas foi uma informação que eu achei confiável, de que alguns desses Greys, né, são espécies de répteis. São uma espécie de répteis, né? Então, é um assunto muito complexo e fica difícil a gente definir algumas coisas, porque existem inúmeras espécies de Greys, inúmeras espécies de reptilianos, inúmeras espécies humanos, né? Nós mesmos somos uma espécie de humanos, existem outras espécies de humanos superiores, ou será, nós somos um protótipo, né, de uma espécie humana superior. Ô Paulo, você no Hangout, no canal aqui o ano passado, você falou uma coisa assim que eu fiquei refletindo, né? Não só eu, como os membros da bancada, né? Que aí na Chapada Diamantina teria, né, uma base de alienígenas que seriam hostis. E colocou até a possibilidade deles consumirem a carne humana. Foi isso que entendemos? Batista, foi um assunto que eu evitei falar durante muito tempo, mas a gente vê aí na época que eu participava de alguns debates em páginas de ufologia, né? E as pessoas criticavam muito a atuação dos extraterrestres, abduzindo, fazendo loucuras com os humanos, e muitas vezes se esquecem do que os humanos fazem com os animais, né? A esses seres que estão próximos, os humanos se alimentam de seres considerados inferiores, né? Se alimentam, e esses seres sentem, esses seres sofrem. Então, um desses encontros que eu tive com o Cinza foi a primeira pergunta que eu fiz a ele. Eu fiz 11 perguntas. E foi a primeira pergunta que eu fiz a ele. Eu perguntei se era verdade que eles se alimentavam de humanos. E ele me disse que se era verdade que eles se alimentavam de vísceras. A pergunta que eu fiz foi bem nesse nível. É verdade. Ele falou assim, não só de vísceras, como também de cérebro. Por isso que ele me respondeu. Não só de vísceras, como também de cérebro. Nós usamos os intestinos. Como os seres humanos não falam sarapatel com o intestino, com a tripa do porco. Então, e ele ainda falou assim para mim, e nós preferimos os carnívoros, porque são mais densos. Então, foi uma informação que eu recebi de um deles, e eu não duvido, porque isso não é legal, mas isso é natural, que outras espécies se alimentam. Até nós podemos ver aí, tem lugares no deserto, né, tem um deserto aí, que não nascem vegetais. E os seres vivem uns se alimentando de outros, né? Então, o nosso futuro realmente é que a humanidade possa se libertar da alimentação inferior, da alimentação carnívora, se tornar vegetariano aos poucos, né? Esse é realmente o ideal, que o ser humano se torne vegetariano. Mas, infelizmente, existem espécies, não só esses que eu conheci, como outras também, que se alimentam de humanos, né? Então, se ele não tiver do que se alimentar, ele vai se alimentar de quê? Eu moro do lado do Parque Nacional da Chapada Diamantina e já mais 2 ou 3 vezes já passou onça por lá. A onça passou perto de mim, assim, a 5 metros. Eu
foi um susto horrível, né? Que eu tive, graças a Deus, ela estava de barriga cheia. Mas a própria onça, né, se alimenta de ser humano. Quando ela não encontra o que se alimentar, o ser humano não faz parte da cadeia alimentar da onça. Mas se ela não tiver com o que se alimentar, ela vai sim se alimentar com o ser humano. Agora, segundo a informação dele, ele me falou que não só a água, mas quanto também os alimentos, eles têm que fazer a transmutação molecular para que eles possam ingerir. Eles não podem se alimentar diretamente. Eles fazem a transmutação molecular da água. Eles fazem a transmutação molecular do alimento deles. Eles também se alimentam de algumas raízes, né? Como ele me falou, né? Eles falaram para mim que se alimentam de algumas raízes também aqui na Terra, mas para que eles possam se alimentar, eles têm que fazer uma modificação molecular desses alimentos para se tornar compatíveis. Amigo Paulo, eu achei perfeita a colocação que você fez aí com relação à dieta que deveríamos adotar. Você explanou de uma maneira sem fazer doutrinação, isso é muito importante. Você colocou realmente a informação como ela é. Bom, eu faço um comentário sobre o que você disse, porque eu também não me sinto muito à vontade quando alguém me pergunta de maneira a rotular qual é a minha dieta. Porque eu fujo das doutrinações, porque sempre acaba em debate e as pessoas já têm uma opinião formada, uma crença admitida e vivida, que ela defende ali com unhas e dentes, e ela já tem todas as respostas e frases feitas para te... Não é nenhum diálogo com a gente, mas um combate. Muitos viram até nossos inimigos, então eu fujo da doutrinação. Mas é muito bom, de maneira sutil, sempre colocar a maneira correta de passar por essa vida aqui na Terra. E a maneira que você colocou foi muito inteligente, muito sábia. E eu comento da seguinte forma. Quando você diz aí da alimentação, eu diria o seguinte, no meu caso, por exemplo, eu vou contar uma coisa aqui. As pessoas me perguntam, Flávio, você é vegetariano? Flávio, você é vegano? O que você é? Aí eu respondo assim, olha, eu não uso rótulos. Eu admito que a dieta vegana, ético-moral, é a mais perfeita. A vegetariana, muito top. Mas a minha dieta não é nenhuma das duas. Não é vegetariana, não é vegana. Eu costumo dizer que é não carnívoro. Não carnívoro. Porque, geralmente, a dieta de um vegano, ela é um pouco natureba, ela é um pouco cheia de uma coisinha ou outra. Já o não carnívoro, ele se alimenta de uma alimentação bem condimentada, sem frescura. Com muita pimenta, com muito sal, com muito tempero. É uma comida normal. Pode ser que uma pessoa, quando vai a um restaurante, ela não precisa procurar um restaurante vegetariano. Ela pode ir num restaurante normal. Por quê? Porque em churrascaria, por exemplo, como diz um amigo aí da internet, o The Rose, numa churrascaria é o melhor lugar para uma pessoa se alimentar. Por quê? Porque ali tem alimentos com temperos maravilhosos. É só você remover a carne. E eu digo também o seguinte, porque a pessoa diz assim também muito, isso é importante, esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui. Sabe, ô Paulo? Porque às vezes a pessoa diz assim, peraí, mas Paulo, Flávio, Wagner, se vocês não se alimentam de carne, o que é que vocês comem no lugar? Aí eu respondo assim, Paulo, não sei se você concorda comigo, eu respondo assim, o que é ruim não se substitui, você remove. Você remove, não é para ter, não precisa substituir. Ah, então, vem cá, se você não toma Coca-Cola, Flávio, o que você toma no lugar? Puxa, tomara que os vendedores de refrigerantes não briguem comigo. O que não deve se tomar, não se toma. Simples assim. Agora, outra coisa interessante também é que a gente tem que estudar e pesquisar, porque ficar na ignorância de conhecimento, eu digo ignorância não, mas de modo pejorativo, mas de maneira a não ter conhecimento e nem ter o interesse de buscar o conhecimento. Se você estudar um pouquinho, qualquer pessoa, ele vai descobrir que
O intestino humano não foi projetado, o aparelho digestivo, o intestino, principalmente, não foi projetado para carne. Há ali o tamanho é diferente. Um intestino de um carnívoro, ele é totalmente diferente. Porque a alimentação pode ficar ali dias e dias, sem problema algum. Já no humano, não é assim. Daí, grandes problemas de saúde que muita gente tem. Porque não é um alimento apropriado. Outra coisa interessante, eu poderia falar mais sobre essa coisa do intestino, mas para não alongar, para não ficar uma conversa estendida, estou aqui sintetizando. Outra coisa interessante também, e que não deve ficar de fora do raciocínio, é a dentição. Nossa dentição não é, a arcada dentária não foi projetada para comer carne. Porque se fosse, se você colocar ali um bife cru na frente de uma pessoa, ela não vai comer. Ela não é ela não é carnívora como um gato, como uma onça. Exemplo, a onça vai lá e pega um animal adentada e já mata ali o animal, já come e pronto. Quero ver você, num safari na África, dar uma dentada num bicho, o bicho vai arrancar a sua dentadura junto. Já vai ficar banguela ali mesmo. Então, nós não temos... a dentição não é projetada para cá. E são muitas outras coisas que nós poderíamos aqui colocar no assunto, mas vamos deixar para lá. Então, eu aconselho também a você que está querendo buscar um pouco mais de expansão de consciência, você que está a fim de ter mais facilidade para ter, de repente, uma projeção astral, para você ter um contato de 5º grau, é fundamental você remover a alimentação de carne. Agora, não se preocupe, não faça isso por arbitrariedade. Fique tranquilo, que no momento ideal, no momento propício, a que a tua consciência já estiver num processo de expansão a nível de já passar para o teu DNA, para a tua genética, o teu corpo, esse corpo físico que você tem aí, mais denso, que é o envoltório aí, o avatar que você tem, essa carcaça que nós temos aqui, no momento oportuno, você não conseguirá comer a carne mais. Não é que você fala assim, que você vai decidir ou fazer uma coisa que você faz contra a tua vontade. Eu falo de mim mesmo. Teve um momento que eu fui comer uma carne aqui no churrasco aqui em casa e eu senti cheiro de podre na carne. E eu não consegui comer a carne como não consigo. E no dia seguinte, para fazer o teste, eu fui a um outro açougue e comprei um pedaço de carne e trouxe para casa. Por quê? Porque eu pensei assim, de repente aquela carne lá não estava vencida, né, Paulo? Aí eu fiz o teste num outro açougue e olha, estava do mesmo jeito. E hoje eu não consigo. Aliás, quando vou no supermercado, eu dou voltas da frente do açougue. E quando passo na frente de algum frigorífico à beira da estrada, eu sinto tristeza. E um sentimento de muita compaixão e misericórdia dos meus companheirinhos de jornada, meus companheiros terráqueos que estão aqui comigo nessa terra. Valeu, é só isso que eu queria dizer. É macabro, né? Eu também me sinto mal quando passo na frente de um açougue. É horrível ver pedaços de um ser pendurado. Aquilo é triste, é macabro. Só complementando, Batista, que o que eu fiz agora, esse discurso que eu fiz, não foi de doutrinação. Foi apenas uma exposição de pensamento diante de uma filosofia que a gente admite conforme ocorre a expansão de consciência tão falada. Porque se uma pessoa julga ter expandido a sua consciência, mas ainda continua com as velhas práticas, está tendo algum problema aí. Bom, o Wagner do Canadá quer fazer mais algumas questões. Pergunte, Wagner. Paulo, o que tu acha da questão do Zacarias Zitt e as traduções ali do Sumério, do Anunnaki? Realmente aí condiz com o que tu vê no astral, as informações? Sim, eu sinto sinceridade, sabe, no que o Zacarias Sitchin escreveu. Ele pode ter, assim, como não... se você olhar o que o Zacarias escreveu, muitas vezes ele
escreveu o que um outro pesquisador estudou, e através do que o outro pesquisador estudou, ele fez o livro, né? Nem sempre tudo que ele escreveu foi baseado na pesquisa dele. Então, é claro, é evidente que pode haver algum equívoco, pode haver algum engano em determinados aspectos, mas eu vejo que tem sim, tem um fundamento. Eu acredito, sim, que a espécie humana, ela foi desenvolvida por seres extraterrestres, né? E acredito, sim, também que foi de 500 mil anos para cá, não foi... e nenhuma espécie, ela evolui em 500 mil anos. Nenhuma espécie evolui. Se fosse esperar, a espécie humana ainda iria levar alguns milhões de anos para chegar onde nós estamos. Então, é óbvio que houve uma intervenção extraterrestre, acredito, sim. Agora, quanto ao 12º planeta, que é Nibiru, isso aí eu já questiono um pouco. Não duvidando que vai haver um planeta que vai passar perto da Terra e que vai fazer uma mudança. Claro, isso é possível, sim. Um campo magnético de um planeta ainda inferior, ele pode exercer uma alteração de órbita de alguns planetas que estão próximos, né? Relativamente próximos. Mas, se ele é um planeta inferior, então não seria o mundo dos Anunnakis. Não seria Nibiru, o planeta onde os Anunnakis vivem. Até porque, se você olhar, preste bem atenção, por que as pirâmides do Egito estão alinhadas com as Três Marias, com o cinturão de Órion? Por que elas foram feitas, né? Elas foram construídas no centro magnético da Terra, né? no centro geográfico. Então, tudo isso aí são questões que tem que observar. É óbvio que as pirâmides do Egito foram construídas com uma tecnologia alienígena, com alta tecnologia. Existem blocos de pedra que seriam necessários 16 guindastes para transportar. Então, foram cortados com precisão, não só as pirâmides do Egito, como as muralhas de Machu Picchu, né? As construções de Machu Picchu, a gente vê que são construções perfeitas. Eu tenho uma amiga que foi lá que ela disse que é incrível, que se encaixa como um quebra-cabeça. Então, em relação ao Zacarias, eu vejo ele como um pesquisador, assim como eu também. Assim como eu também posso me enganar, como qualquer um pode se enganar. Mas o fundamento da minha pesquisa é a verdade. Essa é a minha verdade. É a minha verdade, mas pode não ser a verdade de outras pessoas. Então, eu dou crédito ao Zacarias Sitchin, mas com a minha opinião. Dou crédito no sentido de que ele foi um pesquisador verdadeiro, de que ele foi realmente um homem sincero e verdadeiro, que ele fez uma grande pesquisa, uma grande colaboração para a humanidade, mas eu não concordo realmente com tudo, né? Eu concordo com tudo. Eu li algumas coisas, não li tudo dele, li algumas coisas realmente, mas não concordo com tudo, mas dou crédito sim. Wagner? Batista, passo a bola aí para ti. Eu acho que essa foi a questão aí que eu estava em dúvida. Passo a bola. Ô, Paulo, eu vou te fazer uma pergunta aqui. É muito divulgada aí na web, né? A provável vinda aí do segundo Sol, né? Que ele irá estar mais próximo à Terra aí até 2030. Causará aí algumas tormentas aí no sistema solar, né? Qual a sua opinião pessoal sobre a provável vinda aí do segundo Sol? Como você entende isso? Olha, Batista, eu recebi uma informação espiritual na década de 90 que a Terra, que realmente iriam ter a Terra iria passar para um sistema binário. Até o próprio Ramatiz fala que a Terra está caminhando para a Apex. Perdão, a Terra não, que o sistema solar está caminhando para a Apex, que é um sistema de Vega, né? É um sistema próximo, que é lá da estrela de Vega. Eu recebi essa informação. E existem também outros pesquisadores que afirmam que o segundo Sol seria justamente o 12º planeta, ou o 13º, ou seria o astro intruso, né? Que ele iria ficar
tão próximo que iria ser visto como um segundo Sol. Bom, a minha opinião é o seguinte, que eu acredito realmente, que tem um astro que está se aproximando, não tenho isso como a minha verdade absoluta, até porque são informações que nós temos de outros pesquisadores. Verdade absoluta eu tenho naquilo que eu pesquiso, naquilo que diz, olha, é isso aí, foi isso que eu vi, foi isso que eu escutei, foi isso que eu presenciei, isso aí eu posso afirmar. Mas eu, particularmente, eu acredito sim na aproximação desse astro em Cruz, acredito até... Se a gente olhar, Chico Xavier nunca falou isso, né? Nunca falou, mas outros grandes médiuns, outros grandes pesquisadores já têm feito esse relato da aproximação desse astro em Cruz. E até os próprios cientistas, se a gente olhar, surgiu recentemente uma informação que cientistas europeus lançaram aí alguns milhões aí de imagens para que pessoas do mundo inteiro pudessem pesquisar essas imagens, e dentro dessas imagens foram destacadas 3 possibilidades, né? Como eu falei não, 3 não, perdão, 4 possibilidades de astros ainda dentro do sistema solar, de serem. É lógico que os equipamentos da Terra, eles ainda não têm essa capacidade de estar identificado, mas já tem até essa informação aí que foram detectadas essas 4 possibilidades, e dentro dessas possibilidades eu acredito que alguns desses aí são realmente astros do sistema solar, e o outro, o que seria o quarto, seria realmente o astro intruso. Muito bem, faltou perguntar aqui o meu amigo Souza Marinho. Quer fazer suas questões agora, Souza, para que o Paulo, né, possa responder? Infelizmente, terá que sair daqui a pouquinho. Sim, Batista. É uma pergunta para o Paulo. O Paulo, sobre a questão da mediunidade em si, eu noto que você é um médium, né? Tem a sua capacidade, tem seu, vamos dizer, os poderes, né? Você saberia me dizer, ou teria a ideia de que existe uma equipe de trabalho mista, né, composta de extraterrestres e espíritos humanos? Sim, Francisco, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida, existe sim, até porque existem inúmeras formas, inúmeras espécies. A espécie humana é apenas uma espécie. Existem inúmeros seres mais evoluídos e que dão suporte, né? Que dão tanto suporte tecnológico quanto suporte espiritual, em todos os sentidos. Existem sim, trabalhando aqui na Terra, nos bastidores, né? Nos bastidores, na psicosfera terrestre, eles estão presentes com suas naves. Outros não, existem seres que eles podem se locomover sem naves, que são seres já de uma dimensão muitíssimo superior, algo muito difícil de ser compreendido. Existem seres que podem se locomover. Essa pergunta está relacionada, como você pode ver pelo meu avatar, né, ao grupo, né, Tacheran. Sim. Né, na verdade, não é uma pessoa ou um extraterrestre, né? A Tacheran seria um grupo. Não, eu discordo. Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso. Eu discordo plenamente que a Tacheran é um grupo. Não, existe sim, existe o Conselho dos Mundos. Existe o Conselho dos Mundos. Mas existe sim uma personalidade, um ser, que ficou conhecido aqui na Terra como Tacheran, o sol que mais brilha, em sânscrito. Existe um comandante, eu seria um regente, eu seria um orientador, porque as pessoas veem muito assim a coisa como o Batman, o Super-Homem, o Comando Astar, aquela coisa do americano. O Comando Astar foi criado pelos americanos na década de 50. Isso aí já foi divulgado, inclusive eu falei isso em um vídeo. O Comando Astar é criação, mas quando eu falo que o Comando Astar é criação, eu também não estou querendo negar
esse Conselho dos Mundos, esse comandante que ele é o comandante de uma frota de nave interestelar que existe ao redor da Terra. Só que, assim, por outro lado, Francisco, eu não acredito que tantos médiuns, tantas pessoas aqui na Terra recebam mensagem desse comandante, desse ser que ficou conhecido como Sacerã. É praticamente assim, você querer achar que um Deus cósmico, que todo mundo na Terra está recebendo, psicografando a mensagem de um Deus cósmico. É algo assim que fica até ingênuo, né? Até um pouco de ingenuidade das pessoas acharem que tantos médiuns recebem mensagens desse comandante, e muitas vezes são mensagens ameaçadoras, mensagens que a gente vê que não partilham do ser superior. Eu conheço realmente aqui na Bahia, teve o caso do Paulo Fernandes, né, que ele fundou o Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã. Eu acredito que Paulo Fernandes e talvez o médium, o americano Tiller, né, e o alemão foram talvez os únicos, e além dele tem também o Ken William, que ele fez um livro sobre a conexão Quixadá, que é um cearense, que ele recebe algumas mensagens telepáticas. Esses aí realmente eu acredito que tem realmente alguma ligação que recebe, ou talvez outros, eu peço até perdão, se existem outros que têm contato. Mas existe uma mistificação muito grande, tá? Isso que eles chamam de comando Astar foi, na verdade, o editor de uma revista, Interplanetary News, na década de 50, o Bill Roses, que ele chamou o escritor Roger Taylor, não sei como é que escreve em inglês, não sou muito bom em inglês, ele chamou para ganhar dinheiro com o mito Astaxerã. E o escritor não quis, rompeu com ele, e ele então criou o Comando Astar, e começou a passar mensagens do Comando Astar. Isso está na revista UFO, vocês podem ver aí, se vocês pesquisarem aí, quando eu fiz um vídeo falando sobre isso, o Comando Astar, a grande farsa, né? Que muita gente não entendeu, quer dizer, as pessoas, na verdade, não entendem muitas vezes porque não querem. Eu não quis agredir ninguém, eu só quis alertar as pessoas de que existe uma manipulação muito grande dentro da ufologia, existe uma manipulação muito grande, um domínio de consciência muito grande, e existem muitos pesquisadores, muitas pessoas que estão dentro da ufologia falando muita verdade, mas alguma coisa do que elas falam não é verdade. 20%, ou 10%, ou 15% não é verdade. É justamente aí que eles estão lançando, criando formas de pensamentos formas, e através desses pensamentos formas, eles estão implantando consciência nessas pessoas, eles estão podendo exercer domínios. É um assunto complexo que merecia talvez uma palestra, mas... Entendi, Paulo. Entendeu? Eu tenho só mais um questionamento, o último. Eu não sei se você assistiu a um vídeo, provavelmente, né, um dos membros do grupo do Comando Astaxerã, Brilliant, ele deu uma mensagem em 1977 na rede broadcast na Inglaterra. Você assistiu isso? Há muito tempo, eu vi um vídeo falando sobre isso, que ela entrou pela TV, é isso? Isso. Passou mensagem pela TV, sim, assisti. Isso. Você viu a mensagem? Você analisou a mensagem desse Na época, sim, mas eu não lembro, porque tem muito tempo. Isso já tem alguns anos e a gente, às vezes, assim, eu durmo cedo, às vezes eu estou meio sonolento, aí não gravo muito, mas eu lembro que era uma mensagem de conteúdo bem forte a respeito do equilíbrio na Terra, da paz, da não guerra. Não é isso mesmo? Foi algo assim, não foi? Isso. Então tá bom. Tá ok, Paulo. Muito obrigado. Sim. Tá? Na próxima aí a gente conversa mais. Tá bom. Bom, o Paulo terá que sair. Eu vou deixar o Flávio Vale, né, fazer a sua última pergunta. E aproveite, Flávio, faça as considerações suas finais aí. Ok, Batista, muito obrigado. Olha, a pergunta que eu quero fazer é uma pergunta que está aí na boca do povo, que tem buscado informações sobre ufologia. Eu quero saber a opinião do Paulo, o que ele tem a dizer sobre a múmia de Nazca, que está sendo o assunto do momento. Olha, Flávio,
Eu vi muito rapidamente isso aí. Se não me engano, é uma múmia que tem uma aparência, parece um pouco com Grey, é isso? Me refresca aí. Ela tem algumas anomalias, 3 dedos na mão, 3 dedos no pé, um pó branco que está aparecendo aí nas fotos, a maneira como foi mumificada, né? Sim. Então, nós sabemos, né, que a Terra, ela, no passado, a presença dos extraterrestres foi muito intensa, né? Até os próprios deuses extraterrestres, né, os humanos pré-criados tinham os extraterrestres, seres já altos, imponentes, né, belos, e com uma aparência mais próxima da perfeição, eles tinham esses seres como os deuses, né? Então, eu não descarto essa possibilidade, eu não duvido. Eu até posso afirmar aqui, com alguma convicção, de que os crânios do Peru, aqueles crânios de Paracas, eles são crânios extraterrestres, não tenho dúvida. Apesar de que alguns pesquisadores afirmam aquilo ali alongavam os crânios das crianças, mas, cara, se você pega uma bola, amassa ela, você vai ver que ela vai deformar, mas ela não vai ficar maior do que... Então, eu conheço pessoas, eu tenho a minha própria nora, a mulher do meu esposo, do meu filho, ela teve em Paracas, ela fez foto daquele crânio, ela falou assim, Paulo, é impossível que uma ação, qualquer coisa que você coloque no crânio, alongue o crânio daquele jeito. Então, se você vê os crânios não precisa ir longe, não precisa nem ir na múmia, vamos lá em Paracas, desses crânios que estão expostos no Museu de Paracas. São crânios, quem for na internet vai ver, bota lá, crânio de Paracas. É só você olhar que você vai ver que são extremamente compridos, né? A gente vê que aquilo ali são crânios de extraterrestres. Pode ter sido dos Anunnakis, né? Pode ter sido dos Anunnakis. E alguns podem ser dos capelinos, porque pelo que eu vi dos capelinos, a cabeça dos capelinos ela é comprida, ela é um pouco mais comprida que a nossa, assim, ela é um pouco maior. São humanos, muito belos. Geralmente eles usam cabelos compridos, usam túnicas, mas eles têm essa característica de ter o rosto mais assim, comprido. Então, eu não duvido dessa possibilidade não, Flávio. Até porque 3 dedos, né, a aparência estranha, seria necessário talvez que se fosse feito um exame, um DNA, não sei se já foi feito, mas para que a gente possa ter uma informação. E o pior é que, sim, quando eles fazem os exames, eles escondem, né? Deturpam, querem esconder, querem manter as pessoas nas ignorâncias. Esse é o pior problema. Então, é isso aí. Eu quero agradecer a você, Batista, ao Flávio, ao Francisco, ao Wagner, né, e aos ouvintes, né, Batista, do seu canal. Quero parabenizar pelo grande trabalho que você faz aí pela ufologia, né? Admiro muito o seu trabalho. Infelizmente, eu não posso acompanhar tudo, eu não posso responder a todas as perguntas que são feitas no meu canal, eu não consigo responder a todas as perguntas que as pessoas fazem, já passou já algum tempo de mais de 500 mil de acessos, já tem 7 mil assinantes, as pessoas me cobram muito. Eu tenho andado um pouco reservado ultimamente, um pouco afastado das redes sociais, né, por uma questão pessoal mesmo, mas isso eu espero em breve também estar voltando, estar participando mais e estar também interagindo mais. Uma oportunidade também que eu estou tendo, né, de estar participando aqui, a internet é melhor, estou em Salvador, estou na casa de minha mãe, eu vim visitar a família, né, saí da Chapada Diamantina, vim visitar a família, estou com amigos aqui que vieram também me visitar, por isso eu peço desculpas por não poder continuar a ficar mais com vocês, mas também eu tenho que dar um pouco de atenção aqui aos amigos que chegaram, que vieram com muito carinho aqui, também para fazer essa visita. E é isso, eu quero deixar aí um grande abraço, com muito amor, com muito carinho aí para o mundo inteiro. As pessoas, tem pessoas que estão assistindo na Inglaterra, em outros países, né? Pessoas já me falaram, estão em outros países que vão assistir, que estão assistindo, eu quero mandar um beijo com muito carinho para todo mundo, para os ouvintes do Brasil, para todos os amantes da ufologia. E também eu acabo
essa minha conversa com vocês, essa minha interação com vocês, pedindo, mais uma vez, muita cautela, vamos ficar atentos, não vamos esquecer que nós somos divinos, nós somos parte, filhos das estrelas, nós somos seres divinos, viemos à Terra para cumprir uma grande missão em prol de uma grande evolução, todos nós, indiscutivelmente, não existe ninguém melhor do que ninguém na face desse mundo. Nós estamos passando por um processo evolutivo e não vamos acreditar que esses caras que estão vindo aí do espaço são deuses, não, porque não são. São tão deuses quanto nós, tá bom? É dessa forma que eu acabo, vamos ter consciência também do nosso valor como seres humanos e procurar fazer melhor. Claro, um grande beijo, muito carinho para todo mundo. Mais uma vez, Batista, gratidão a você, gratidão a todos vocês que me acompanharam. Paulo Guzmão, obrigado aí pelo tempo, né, que você dispôs de estar com a gente aqui. Deixa o canal aberto aí para quando você puder voltar, né? E gratidão, meu amigo, gratidão a você. Batista, eu quero aproveitar, só agradecer ao Paulo, porque diante da restrição de tempo, da limitação de tempo que ele teve, devido a estar numa viagem de visita à família, e assim mesmo ele compartilhou conosco um pouco do conteúdo que ele tem em todos esses anos de pesquisa. Foi brilhante a tua participação, espero que você volte mais vezes aqui no canal do Batista, nesta sala de amigos, para nos trazer mais da tua presença e dos teus conhecimentos que você tanto tem conseguido aí ao longo dos anos. De coração, muito obrigado, Paulo. Um abraço. Gratidão. Wagner também queria dizer alguma coisa. Despeça-se, Wagner. Obrigado, Batista. Obrigado, Paulo, aí, Flávio, todo mundo aí da banca. Eu entrei aí de última hora, mas assim, já peguei o papo em alto nível aí, acrescentei alguma coisa aí. Paulo, você tem que voltar para uma palestra aí sobre viagens astrais e outras sobre essa sua teoria do planeta, viu? Tá mas bom, 2 hangouts obrigatórios aí. E estamos aí com o grupo, com o Batista, é o canal mais tradicional da ufologia na internet. E abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Souza Marinho, quer se despedir, Souza? Bom, o Souza está sem microfone. Paulo, gratidão a você. Vá curtir sua família e aguardamos aí o seu próximo hangout. Obrigado, Valeu. Paulo. Abraço. Muito obrigado. Bem, amigos Batista. e amigas do conhecimento, daqui a pouquinho, às 21 horas, o canal do Batista, né, esse novo canal que estará tentando, né, mais uma vez falar sobre a múmia de Nazca, né? Ontem estávamos aqui num bate-papo agradável e, inesperadamente, fomos tirados do ar, né? Estamos investigando ainda para saber qual o verdadeiro motivo, né? Algumas pessoas estão dizendo, né, que foi por conta do vídeo, né, que foi colocado. Só que eu acho estranho, né? Porque não houve, assim, uma comunicação prévia, né? Para que fosse agito da forma que agiram. Não sabemos, né, se o culpado foi o próprio YouTube, Google+, ou hackers. Mas não desistimos. Iremos, nesse novo canal, daqui a pouquinho, às 21 horas, estar falando sobre o que poderá ser a maior descoberta da história da humanidade, né? Essa múmia que foi encontrada no deserto de Nazca, Peru, contendo aí em cada mão 3 dedos, em cada pé 3 dedos, né? Muito importante, né, esse tema para ser discutido. E daqui a pouquinho, nesse novo canal, estaremos tentando falar sobre isso. Se der certo, né, a transmissão, eu pretendo baixar esse hangout e colocar no outro canal do Batista, que tomou aí um strike, né? Pode falar, Flávio Vale. Então, eu agradeço a todos aí do chat que nos ajudaram neste hangout, Batista. E me perdoem se eu não pude passar todas as perguntas de vocês, porque não houve tempo. Havia também a pergunta do pessoal aqui da sala. Mas provavelmente, numa próxima oportunidade, onde o Paulo Guzmão estiver conosco aqui, nós traremos essas perguntas que não foram feitas a ele.
Eu encerro a minha parte aqui, porque daqui a pouco, como disse o Batista, haverá um novo Hangout, mas daqui um pouquinho, e com certeza eu estarei junto com eles. Eu quero dizer a você que assistir a este Hangout na posteridade, você que vier assistir daqui a algum tempo, eu quero dizer a você que você seja muito feliz, que você tenha muita alegria na tua vida. E como bem disse aqui o Paulo, nós somos consciências eternas. Nós temos a centelha divina em nós. Nós somos, além de matéria que se acredita que seja de unidade de carbono, nós somos energia. E a energia, ela não morre. Ela continua. Ela expande. Ela é eterna. Porque energia é informação. E nada pode acabar com a informação. Tudo é um campo eletromagnético que se organiza. E nosso estado evolutivo aqui, neste momento, nessa Terra, é para organizar, para recompor os nossos corpos sutis, para que nós tenhamos um salto de evolução. E certamente, eu e você não estaremos aqui da próxima vez, mas sim numa dimensão superior, num mundo bem melhor. Valeu, gente. Bem, amigos e amigas da ufologia, a minha pretensão no momento aqui é estar fazendo, né, as lives, os hangouts nesse novo canal e baixando para o canal mais conhecido, né, onde temos aí quase 300 mil inscritos. Então, peço a vocês aí que estão nos ouvindo para avisarem, né, aos seus amigos que estaremos nesse novo canal, continuando aí com as lives polêmicas para discussão. A todos vocês, até daqui a pouquinho, às 21 horas, nesse canal, falando sobre a múmia de Nazca. Boa noite a vocês.